Polêmica desnecessária no São Paulo, tá dando o que falar. Vamos falar muito sobre isso. Tem informação pra gente comentar também sobre a volta do Lucas e outros reforços aí também, já pro jogo contra o Atlético Paranaense e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do Tricolor. Segunda-feira aí de reapresentação do elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. São Paulo que emendou ontem as quinta vitória seguida, né, cara? Aí no Brasileiro são 4 seguidas, né? Mas contando Copa do Brasil, são 5 vitórias consecutivas. São Paulo emendou essa sequência maravilhosa aí, né, cara? Tipo assim, impecável, inquestionável aí essa sequência do São Paulo. E o Tricolor já voltou para São Paulo, já treinou hoje, treinou aqueles, né, que não jogaram contra o Inter, tá bom? Vamos lá, seguinte. De apresentação, agora virar a chavinha de novo, né? Agora para a Copa do Brasil, porque quarta-feira tem decisão contra o Atlético Paranaense lá na Liga Arena, né, cara, que é o estádio do Atlético Paranaense. E vamos lá, o meia Rodriguinho treinou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda com uma máscara de proteção no rosto, em consequência do trauma na face com sutura no lábio inferior e pequena fratura de nariz que sofreu contra o Atlético Paranaense, tá? Então ele teve essa questão aí, né, cara? Não tinha saído nenhuma informação sobre o Rodriguinho, a informação que tinha é que ele levou alguns pontos logo depois do jogo contra o Atlético, né, cara? No vestiário ele teve que tomar alguns pontos, né, cara? Tomou alguns pontos lá e não saiu mais nada. E agora o Gé traz aí que ele teve um trauma na face, né? Na face com uma sutura no lábio inferior e uma pequena fratura no nariz, né? Isso aí tudo no último lance do jogo, né, cara? Teve um embate lá com uma dividida com o jogador do Atlético, ele bateu a cabeça no chão, machucou a boca, né, cara? E foi o último lance do jogo que já acabou. Logo depois o jogo contra o Atlético Paranaense, né, cara? Então, complicado isso aí. Mais importante é que ele treinou, né? Aí a gente imagina que ele deve ficar à disposição para o jogo de quarta-feira. Bom, sobre o treino, vamos lá. Nesta manhã, o elenco abriu os preparativos para a decisão em Curitiba, diante do mesmo Atlético Paranaense, pelo duelo aí de volta das oitavas de finais da Copa do Brasil. O elenco foi dividido em 2 grupos. Os titulares fizeram exercícios regenerativos na parte interna, com mobilidade e um circuito de força. Já o restante treinou no gramado com novidades. É aquele negócio bem óbvio, né, cara? No dia seguinte é quem jogou, né, no dia anterior, né? Só faz regenerativo, né, cara? Aquele trabalho lá para recuperar a parte física e treino com bola mesmo. É só os que jogaram pouco e os que nem entraram em campo aí no jogo anterior, que no caso foi ontem contra o Internacional. O treinamento comandado pelo técnico Hernan Crespo e sua comissão técnica contou com poste de bola com setores em um jogo entre duas equipes em um espaço reduzido, tá bom? Sobre o Lucas, rapaziada, vamos falar sobre o Lucas e agora que a gente falou sobre ele de manhã, essas algumas informações que ele poderia retornar no sábado que vem contra o Vitória, né? Existe a possibilidade dele ficar no banco aí contra o Vitória. O Lucas Moura, que segue um cronograma específico, né, ele que teve um estiramento da cápsula posterior do joelho direito, fez parte do trabalho de campo com os companheiros e também um complemento com a preparação física. Ele ainda, é óbvio, não volta contra o Atlético Paranaense, agora em Curitiba, na quarta-feira, mas ele participou aí de parte do treino, tá? Então o Lucas treinou aí nesta segunda-feira, tá? Junto com o elenco do São Paulo, né, cara? Com os que treinaram no campo, né? Porque quem jogou ontem só fez trabalho interno, trabalho regenerativo, tá bom? E o Rodriguinho também, né, participou aí do treino, como a gente já tinha comentado. Então as novidades do treino são essas, tá? O Lucas e o Rodriguinho treinaram nessa reapresentação aí do São Paulo. O Lucas já tá fora tem muito tempo, né, cara? Muito tempo mesmo, tá perto aí de retorno. E o Rodriguinho que vem tendo uns bons minutos, né, cara? Entrando aí no segundo tempo dos jogos, ganhando uma boa sequência de minutos nos jogos que a gente teve aí recentemente. E infelizmente, né, cara, ele machucou a boca, machucou também o nariz, mas também deve estar à disposição para esse jogo de quarta-feira, tá? Na tarde desta terça-feira, amanhã, o elenco do São Paulo finalizará os ajustes no CT antes de embarcar
para Curitiba. Então tem treino pela manhã e viagem à tarde para Curitiba, tá? Esse é o cronograma do São Paulo nessa semana aí, antes, né, do jogo contra o Atlético Paranaense. Jogo importante, decisão, valendo vaga nas quartas de finais. São Paulo que venceu por 2 o primeiro jogo. Agora, né, cara, é ir lá e buscar o resultado aí necessário para poder se classificar para a fase seguinte, tá bom? Aí o que acontece? São Paulo tem já muitos desfalques por lesão, isso aí não é novidade para ninguém, né, cara? Tem uma porrada de jogador machucado aí. E ontem a gente tinha desfalques aí por suspensão, né, que retornam nesse jogo contra o Atlético. O zagueiro Alan Franco e o atacante Ferreirinha, que estavam suspensos no último jogo do São Paulo contra o Inter, reforçam o tricolor contra o Atlético Paranaense. Ao menos o defensor será titular em Curitiba, enquanto o Ferreirinha pode ficar no banco de reservas. Quem também volta à lista de opções para o técnico Hernan Crespo é o meia Rodriguinho, tá? Ele que ficou de fora do jogo contra o Inter, mas ele vai ser relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense. Informação aí do Globoesporte.com, tá? Ele não foi para o jogo contra o Inter, mas fica à disposição para o jogo de quarta-feira contra o Atlético. Então, pegando o jogo de ontem contra o Inter, né, não tinha Alan Franco, Ferreirinha e Rodriguinho. Os três retornam já para esse jogo de quarta-feira, então vão ser 3 reforços importantes aí nesse jogo. Eu não sei o que o Crespo vai fazer, tá? Se vai pôr aí, sei lá, o time, né, que jogou ontem contra o Inter, se vai ser um time misturado. Eu acho que o Crespo vai misturar os times, tá? Por exemplo, Ferreirinha, ele é um titular do São Paulo? Não, né? Se você for olhar a dupla de ataque do São Paulo, é Luciano e André Silva, mas eu acho que o Ferreirinha vai começar, pelo fato dele estar menos desgastado, já que não jogou o último jogo. Eu acho que o Alan Franco também deve voltar, então eu acho que vai ser um jogo aí que o Crespo vai colocar um time misto. Então, eu acho que vai ter alguns titulares que vão começar no banco e outros titulares vão começar. Pelo menos é o que eu acho, né? Tem o treino de amanhã, terça-feira. A gente vai ter mais informações, né, amanhã sobre uma previsão, né, do que o Crespo deve fazer aí no jogo de quarta-feira. Eu acho que ele vai dar uma misturada no time aí, como ele já fez no primeiro jogo, né? O Marcos Antônio, por exemplo, é titular, começou como titular contra o Atlético Paranaense. Bobadilha começou no banco, Luciano no banco, né? Então acho que ele vai dar uma mesclada aí. Depois do Atlético tem o Vitória, sábado no Morumbi, que é um jogo importante também, que tem que fazer os 3 pontos, tem que ganhar esse jogo aí de qualquer jeito, tá? Então esses 3 jogadores voltam pro jogo de quarta, Rodriguinho, Alan Franco e também o Ferreirinha, belezinha? Seguinte, ó, depois da Copa do Mundo de Clubes, o São Paulo é o clube aí que mais fez pontos. São Paulo empatado com outros 2 times, tá? Olha só, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo foram os 3 times que mais fizeram pontos no Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo de Clubes. Os 3 times aí fizeram 13 pontos, né, após a parada por São Paulo, né, porque o Flamengo jogou a Copa do Mundo. Aí, então, pós-Copa do Mundo, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo fizeram 13 pontos, tá? Foram os times que mais somaram pontos aí no Campeonato Brasileiro, cara. São Paulo que vem de uma sequência muito boa, daí a gente perde pro Flamengo no primeiro jogo depois da Copa do Mundo, né? A gente empata com o Bragantino no jogo seguinte lá em Bragança Paulista e depois a gente ganha todos os jogos, né, cara? 4 vitórias seguidas pelo brasileiro, né? Já que o assunto aqui é Campeonato Brasileiro, então uma arrancada importante. São Paulo que chegou até um ponto, cara, da zona de rebaixamento, tá todo mundo desesperado, meu Deus, vai cair, que não sei o quê, né? E o time conseguiu essas vitórias para sair daquela zona incômoda que estava no Campeonato Brasileiro. Então até o São Paulo, junto com o Cruzeiro e Flamengo, né, os times que mais somaram pontos após a Copa do Mundo de Clubes, né, cara? O São Paulo faz uma campanha muito boa aí depois da chegada do Hernan Crespo ao São Paulo. Belezinha, meu parceiro? O negócio é o seguinte, bora falar aí sobre polêmica, rapaziada, porque o negócio é o seguinte, ó. Não sei se vocês viram, né? O Miller deu entrevista pro Globoesporte.com. Miller, né, pô, multicampeão pelo São Paulo. Infelizmente eu não vi ele jogar, né, mas já vi vídeo dele, né, no YouTube, highlights. O cara era um craque, literalmente, né, o Miller. Ele é um cara que... Ele é muito polêmico depois que ele virou comentarista aí, né, cara? Um cara que tem umas opiniões aí fortes, entendeu? Muita gente não gosta dele pelas coisas que ele fala aí na mídia, né, como comentarista. E ele deu essa entrevista para o Globoesporte.com e falou o seguinte: o São Paulo tem 9 estrangeiros.
é um pior do que o outro. Foi o que o Miller falou em entrevista ao Globoesporte.com. E hoje pela manhã, o nosso querido Arboleda, que fez gol ontem contra o Inter, postou uma foto lá no vestiário, né, do Inter, ontem depois do jogo contra o Inter, né, postou uma foto lá, né, com os jogadores ali, né, quando tá naquela rodinha, quando os caras estão rezando pós-jogo, né, e nessa foto do Arboleda, tá os gringos, né, tá o Arboleda, tá o Bobadilha, o Dineno, o Enzo, o Ferrez, tá alguns gringos do São Paulo, um do lado do outro, e o Arboleda botou lá em cima. Os gringos, um pior que o outro, botou alguns emojis ali dando risada e colocou palhaço, respondendo aí, né, evidentemente, respondendo o Miller, falando que de todos os estrangeiros de São Paulo é um pior que o outro. Vamos lá. Isso aqui é uma polêmica aí bem desnecessária, como eu coloquei para vocês aí, né, bem desnecessária, porque isso aqui para mim não faz muito sentido, porque, vamos lá. É óbvio, né? Se a gente for pegar, pô, Gabriel, quem é o Arboleda para falar do Miller? É óbvio que não dá para comparar o tamanho do Arboleda, né? Por mais que a gente goste muito do Arboleda, não dá para comparar o tamanho dele com o Miller. Não dá, né, cara? São jogadores aí de níveis diferentes, que têm títulos, carreiras completamente diferentes. Não dá para comparar nada do Arboleda com o Miller. Mas por que eu acho isso aqui desnecessário? Porque é o seguinte, o Miller, né? Como eu falei, ele é um cara que tem opiniões polêmicas. E eu acho que muitas vezes ele falta com respeito. Eu acho que muitas vezes ele perde a linha e ultrapassa ali no respeito. Quando ele fala que o São Paulo tem 9 estrangeiros e é um pior que o outro, eu acho que é uma baita de uma falta de respeito. Porque uma coisa ele é criticar, pô, o São Paulo não tá bem, não tem um time igual tinha antigamente, né? Não é uma referência mais como foi antigamente, super plausível. Agora ele falar que dos 9 estrangeiros é um pior que o outro, o que não é verdade, né? Porque o Arboleda é um baita de um zagueiro, né? O Alan Franco é um baita de um zagueiro, o Ferrez é um baita de um zagueiro, né? O Marcos Antônio não, o Bobadilha é um baita de um volante e é um dos melhores do time do São Paulo. Então, quando ele fala isso, eu acho que é uma falta de respeito e óbvio que não é verdade, né, cara? Se você pegar a nossa zaga, só tem gringo e a gente tem uma das melhores zagas do Brasil e da América do Sul. Quantos times no Brasil têm uma defesa melhor que a nossa? E é toda gringa, né? Arboleda equatoriano, o Ferrez ele é argentino, né? Mas se naturalizou venezuelano e o Alan Franco é argentino. Então, cara, tipo assim, eu acho que é algo mentiroso, entendeu? E do Miller, acho que não procede o que ele falou. E o Arboleda falou que o cara é um palhaço, né, cara? Os gringos, um pior que o outro, e colocou lá palhaço, né? O emoji dando risada. E acho que é algo desnecessário, porque acho que o Miller faltou com respeito. Não precisava também o Arboleda falar isso aí, entendeu? Então acho que é algo desnecessário. O Miller é um daqueles caras muito saudosistas, né? Tudo no passado era melhor, que não sei o quê, que hoje em dia o futebol é isso, aquilo. O futebol mudou completamente. Se você pegar o que é o futebol atual, é outro mundo em relação ao que era o futebol, por exemplo, na época do Miller, né, cara? Na época do Miller tinha muito mais craque, muito mais jogador individual, muito mais jogadores aí, né, craques, fenômenos, que hoje não tem tanto, né, cara? Hoje a gente é um futebol hoje que é muito tático, muito intenso, né, com muita força, e é um futebol completamente diferente, né, cara? Então, é óbvio que não é igual na época dele, então achei que o Miller vacilou nisso aqui, porque uma coisa é criticar, outra coisa é faltar com respeito. Eu acho que dessa vez ele faltou aí com respeito, né? Além de, óbvio, de eu não concordar com nada que ele falou, né? Porque eu acho uma aberração ele falar isso, porque nossa defesa, por exemplo, é toda gringa e é uma das melhores do Brasil, né? Do futebol atual. Aí, se você for para olhar, em questão de qualidade técnica, de refino, de craques, é óbvio que o futebol no futebol de hoje em dia, no mundo, não tem igual tinha antigamente. Né? Porque o futebol mudou, cara. Hoje é muito tático, muito estudado. Hoje os jogadores, todo mundo tem que correr na hora de atacar e tem que correr também na hora de voltar, na hora de marcar. Na época do Miller não era isso, né? Então, acho que o Miller tem muitas opiniões aí, polêmicas, e várias ele falta muito com respeito. Eu acho que essa foi uma delas, né? Acho que não precisava falar dessa forma aí não, porque achei bem nada a ver, achei bem sem sentido. E o Arboleda gosta, né, cara? O Arboleda, toda hora que ele vê alguém falando do São Paulo dele, ele gosta de dar uma cutucadinha, né? Teve uma vez no ano passado, né? Ou foi esse ano mesmo, né? Que o Wilsinho, né? Que é comentarista hoje, tem o canal dele no YouTube, ele fez uma crítica em relação ao Arboleda, e o Arboleda foi lá e comentou, né? Foi lá cutucar ele, e o Arboleda gosta também. Ele vê alguma coisa na internet, ele vai lá e gosta de comentar, gosta de rebater. O Arboleda gosta também de uma polêmica aí, né? A primeira vez que ele rebate, né? Que ele comenta, que ele fala sobre. Aí não, né? Enfim, complicado isso aí, cara. Complicado demais isso aí, né? Enfim, vamos seguindo aí, rapaziada. E o negócio é o seguinte. Ontem, no final do jogo, a gente teve aí um desentendimento do Roger Machado
com o Cédric Soares, né, cara? Que foi uma situação até curiosa que aconteceu no final do jogo, porque o São Paulo tava 2-1 pro São Paulo, o Cédric foi com a bola lateral e o Roger foi reclamar com o Cédric que tava ganhando tempo, né? O Roger foi até encostar lá no Cédric Soares, né, cara? Tipo assim, um negócio bem zoado aí. E foi perguntado ontem na coletiva do Roger Machado sobre essa situação aí, sobre essa discussão envolvendo o Cédric Soares, né? E o Roger Machado tá aqui, ó. Roger Machado, técnico do Internacional, sobre a sua discussão com o Cédric, lateral do São Paulo. Ele falou o seguinte, abre aspas. O nervosismo no final do jogo. Pedi para 2, 3 colegas dele me desculparem com ele ali do evento. Ele estava fazendo o jogo dele, esperando o tempo passar, fazendo pressão contra o relógio. E aquilo me chateou. Só isso. Fecha aspas aí pro Roger Machado. Então ele falou que foi um nervosismo ali, né? Que o Cédric tava fazendo o jogo dele, que é evidentemente comer tempo, fazer cera como todo mundo faz aí, porque o São Paulo tava ganhando por 2-1, né? Esperando o tempo passar. E o Roger falou que ficou chateado com isso aí, que foi um nervosismo. Depois ele foi lá encostar no Cédric, que é algo nada a ver, né? Pro técnico ficar pegando em jogador, arrumando confusão com o jogador à beira do gramado. Mas mais importante que o Roger, né, falou para alguns jogadores do São Paulo pedir desculpas, né? Para o Cédric, pelo menos ele reconheceu que estava errado, né? Que o que ele fez ali foi algo desnecessário, né, cara? E é isso, né, cara? A discussão do jogo ali é normal, mas o técnico, né, ficar pegando em jogador, arrumando confusão com o jogador também não faz nenhum sentido. Ele é técnico, né, cara? Tem que fazer isso. Né? Jogador no campo briga, discute, se empurra, mas com técnico não dá, né, cara? Com técnico realmente é lamentável aí, mas pelo menos ele pediu desculpa. Devia pedir desculpa pro Cédric, né? O Roger lá ia falar com o Cédric, mas ele não fez isso, mas falou isso aí através de outros jogadores do São Paulo. Depois teve confusão de outros jogadores do Inter com o Marcos Antônio quando acabou o jogo, né, cara? Uma loucura aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.